Podes crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos a este 7º e 8º episódio. É verdade, nós vamos hoje fazer um especial Brasil devido ao que aconteceu na semana passada. O episódio 7 ficou com o som muito baixo e então eu decidi retirar o vídeo do YouTube. Assim sendo, vamos repetir o 7º episódio e prolongá-lo já para o 8º episódio. E chamo a este vídeo Especial Brasil. Vamos continuar a falar acerca da minha história, da minha fé, das minhas dúvidas e um pouco o que aconteceu no Brasil com a minha passagem por lá. E antes de prosseguirmos, gostaria de ler para vocês uma passagem que está na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 13 ao 16. É uma passagem que tem sido bastante usada por muitas igrejas, mas mal interpretada. E eu quero então ler para vocês, diz assim: Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Isto é, passou-se algum tempo e já ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, esta é a conclusão do autor que escreveu o livro de Eclesiastes, que foi o rei Salomão. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi esquecida e as suas palavras nunca mais foram ouvidas. É interessante verificar esta passagem, porque muitas vezes nós ouvimos pregadores que dizem que nós, como igreja, precisamos ser grandes e precisamos ser ricos, porque ninguém ouve os pobres. Mas esta passagem não se refere absolutamente nada a isso. O que se refere aqui, esta passagem, tem a ver com a sabedoria. A conclusão do rei Salomão foi de que a sabedoria é muito melhor do que a força ou o poder de alguém. Isto é muito importante nós entendermos, porque este versículo tem tudo a ver com aquilo que nós vamos tratar neste episódio. Quando nós estamos diante de uma pessoa pobre ou de uma pessoa rica, ou se estivermos diante de uma pessoa pequena, digamos assim, no seu estatuto, e diante de um poderoso, qual é a tendência da multidão? A tendência da multidão é dar ouvidos a quem é rico e quem é poderoso. Isso é a natureza da humanidade. A natureza da humanidade pende sempre para o lado do grandioso, do majestoso, daquilo que é grande, daquilo que é poderoso, daquilo que é rico. E é interessante que o pobre pode estar a falar a maior verdade deste mundo e ninguém dá ouvidos ao pobre. E, no entanto, o rico pode estar a falar a maior mentira deste mundo e todas as pessoas vão acreditar nele. Porquê? Porque olha só como ele é grande, como ele é poderoso. Olha o império, olha quantas pessoas ele tem, olha quantas igrejas ele tem, olha só o tamanho das empresas dele. É uma pessoa que não anda de qualquer maneira, tem sempre carros de top. E olha o avião, olha os iates, olha os barcos que eles têm. E então as pessoas são, digamos assim, fascinadas pela grandeza, por quem é poderoso, por quem é rico. E, no entanto, o rei Salomão chega à conclusão de que a sabedoria é que é o mais importante de tudo. E, neste caso, no caso desta história que lemos em Eclesiastes, diz que naquela cidade havia um pobre, mas ele era pobre, mas era sábio. E a sabedoria daquele pobre, naquela altura, livrou aquela cidade de uma invasão grande
por parte de alguém que era grande, poderoso, com um exército muito maior. No entanto, a sabedoria daquele homem livrou a cidade. Mas o tempo passou e como aquele homem era pobre, então nunca mais ninguém se lembrou das palavras daquela sabedoria. E a tendência, lá está, volta ao natural. Qual é a tendência natural humana? É de ficarmos ilubriados, fascinados por quem tem poder, por quem é poderoso. E agora entramos, depois desta introdução, vamos então a este Brasil especial e quero começar por falar que, de facto, o Brasil, ou no Brasil, é tudo grande. Porquê? Bem, começa logo pelo território. O território brasileiro é 2,5 vezes maior que a Europa toda. Depois tem cerca de 215 milhões de habitantes. 215 milhões de habitantes. Ora, Portugal apenas tem 10 milhões de habitantes. Só para nós vermos aqui a diferença da escala. Recentemente, os censos brasileiros registaram a seguinte conclusão, e eu acho isto muito interessante. Cerca de 79% da população brasileira é considerada cristã. 79%, estamos a falar de 172 milhões de brasileiros que se consideram cristãos. É muita gente. 172 milhões de brasileiros que se consideram cristãos. E como é que este cristianismo está dividido no Brasil? Cerca de 108 milhões se assumem ainda como católicos romanos. E 64 milhões assumem-se como evangélicos. 64 milhões é muita gente que se assume como evangélicos. No entanto, aparentemente, e segundo os censos, a igreja que ainda é a maior em número de pessoas ainda são os católicos. 108 milhões de pessoas se consideram católicos romanos, dentro, digamos assim, do cristianismo. E 64 milhões dos habitantes brasileiros se consideram, então, evangélicos. Ora, 64 milhões, agora vamos falar um pouco acerca dos evangélicos. 64 milhões é muita gente, é 6,4 vezes Portugal inteiro, em número de habitantes. Imagina 6 Portugais, em que todos eles estão convertidos, supostamente convertidos a Cristo, considerados evangélicos, e todos eles, aparentemente, segundo estes censos, se dizem seguidores de Jesus Cristo. Fora os católicos que, volto a referir, estão ainda em maioria, de acordo com os censos recentes do organismo que tem esse trabalho no Brasil de fazer esses censos. Mas falando dos evangélicos, e também devido à minha experiência que eu estive no Brasil, a Assembleia de Deus é a igreja que maior número tem de fiéis ou de crentes desta camada dos 64 milhões que se consideram evangélicos. Depois tem outra grande igreja que é a Universal do Reino de Deus. Já em 2005, no ano onde eu vivi no Brasil, vivi 2 anos e meio no Brasil com a minha família, já naquele tempo já se dizia que cerca de 9 milhões de brasileiros frequentavam os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. 9 milhões de pessoas brasileiras, habitantes brasileiros, cidadãos, que frequentavam os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Ora, não admira que tudo lá é à grande. E também não admira que todos querem ser grandes. Todos querem ser grandes. Não há ninguém
que quer ser pequeno ou mediano, ou, enfim, não há ninguém. Todos querem ser grandes. Porquê? Porque a dimensão, o fenómeno religioso no Brasil é de facto um fenómeno que é digno de estudo. É algo absolutamente inexplicável. E a explosão, digamos assim, daqueles que se assumem como cristãos no Brasil não é normal. Apesar que, por exemplo, aqui em Portugal, a maior parte das pessoas portuguesas continuam ainda a assumirem-se como católicos romanos. E a parte da franja evangélica ainda é muito reduzida. Estamos a falar provavelmente ainda de 1% da população ser evangélica. E mesmo assim, nestes últimos anos, a parte evangélica tem crescido devido à imigração, devido principalmente à vinda de muitos brasileiros, muitos cidadãos brasileiros, que estão a viver em Portugal e que muitos deles vêm desta franja dos tais 64 milhões de habitantes que se assumem como evangélicos. E é por isso que Portugal poderá ter tido agora um aumento de número de pessoas nas igrejas ditas evangélicas ou batistas, devido à questão da imigração. Ora, de onde é que vem todo este crescimento? Este crescimento vem principalmente do movimento pentecostal e neopentecostal. São movimentos que se iniciaram com as suas pregações numa fé que move montanhas em favor dos crentes, do sonho americano. Falar o que queremos ter na vida, a promessa de uma saúde divina de curas e milagres, a promessa de prosperidade financeira. Na verdade, o resumo disto tudo, o carro-chefe das pregações destas igrejas pentecostais e neopentecostais estão alicerçadas, essas pregações, essas mensagens, na saúde, nas finanças e na grandeza. A grandeza é muito importante, essas igrejas mostrarem quão grandes elas são, em termos de número, em termos de poder financeiro, em termos também de aquisição de equipamentos, de prédios, etc. Tudo isso faz parte desta imagem que se quer manter e aumentar ainda mais para atrair cada vez mais pessoas. Porquê? Porque a grandeza e o poder e toda essa jactância, ela atrai pessoas, atrai multidões. E juntamente com este tipo de mensagens se alia também muito misticismo, práticas católicas, práticas também do oculto, como o candomblé, o espiritismo, práticas também do judaísmo. Então existe aqui um mixer, uma mistura de várias índoles, digamos assim, místicas, de vários tipos de religiões que se misturam nestas pregações, como eu dizia há pouco, que são pregações que incentivam aquela fé que move montanhas, aquela vida próspera que Deus quer para nós, aquela saúde de ferro que Deus quer para nós, aos milagres, à promessa de prosperidade financeira, enfim. Tudo isso misturado com todas aquelas coisas que eu já mencionei, fascina as pessoas e atrai multidões. Ora, a multidão é isso que quer. Todos querem ser ricos, todos querem ser curados e todos querem ter sucesso. E para que se possa alcançar tudo isso que as pessoas, no fundo, todas querem, temos que seguir as indicações dos líderes desses movimentos. Por isso é que esses movimentos têm tido bastante sucesso em termos de grandeza, dessa imagem de grandeza, porque de facto os líderes são carismáticos, são líderes, muitos deles que
falam bem, falam aquilo que as pessoas querem ouvir. E isso fascina a multidão, como eu já mencionei. Agora, a grande questão é o seguinte: se Deus está nessa história, é outro assunto. Será que Deus está nisso? Bem, eu vou mencionar um versículo que está no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 16, versículo 15, palavras de Jesus Cristo, em que Jesus diz o seguinte: porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Uau! Eu vou voltar a repetir. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Deus não se deixa impressionar com grandezas nenhumas, porque Ele é Deus. Se há alguém que de facto é detentor de toda a grandeza possível e imaginária, é o próprio Deus. Mas Deus não se deixa mover nem se impressionar pela grandeza. Nós, homens, sim, nós nos deixamos nos impressionar muito. Quando nós vemos todo este movimento de grandes multidões, prédios, aviões, barcos, é impossível a pessoa ficar indiferente. A tendência é pensar que Deus aprova esta gente. E os líderes destes movimentos agarram-se exatamente a isso, agarram-se às grandezas das coisas, à posse, às riquezas, como forma de provar ao povo que Deus é com eles, de que Deus está com aquele ministério, de que Deus está com aquela visão, de que ele é um homem escolhido, que Deus escolheu aquele homem para aquele tempo, para aquela igreja, para este tempo, para transformar o mundo todo para Jesus Cristo. Então, estas pessoas acreditam piamente de que assim é e passam essa mensagem para as pessoas. Muitas vezes, este tipo de líderes preferem, quando estão a passar por situações mais difíceis, porque nem sempre tudo corre bem, e quando há momentos em que as coisas não correm bem, eles preferem despedir pessoas, cortar nos salários dos seus colaboradores que estão a tempo integral, do que, por exemplo, vender o avião para pagar as contas, ou do que se desfazerem de prédios, ou do que... Então, porquê? Porque o avião, os prédios, as conquistas, a grandeza, é isso que é a força da mensagem deles para provarem às pessoas de que Deus está com eles. Deus está com eles porque eles, de facto, conquistaram muita coisa, muita coisa. E como eu já disse, infelizmente, nós somos assim. Nós somos virados para esse tipo de fascínio. Agora, a grande questão também é o seguinte, pensa um pouco comigo. Nós estamos a falar, no caso do Brasil, de 79% da população se dizer cristão, dos quais 108 milhões são católicos e 64 milhões se dizem evangélicos. Com tantos milhões de pessoas que se dizem que são de Cristo, que dizem que a sua religião é o cristianismo, como é que é possível que aquele país não está melhor? Como é que é possível? Se são tão grandes, se têm tantas milhões de pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo e que defendem todas as suas teses, pregando este tipo de mensagens que eu há pouco mencionava, esta grandeza que esses ministérios têm, porquê é que o país está mergulhado em trevas? O índice de pobreza cada vez é maior. O índice de estupro, de violações a menores, cada vez é maior. O índice de criminalidade no Brasil cada vez é maior. Então,
como é possível que o Evangelho que é pregado na Igreja Católica Romana e nas igrejas evangélicas, como é que é possível que esse Evangelho não esteja a mudar a nação para melhor? Porquê é que as pessoas não estão melhores? Será que o problema está no Evangelho? O problema está em Deus, que não tem capacidade de ajudar aquela nação? Aonde é que está o problema, então? Bem, para mim é muito claro, porque o Evangelho não tem problema nenhum. Já o apóstolo Paulo dizia que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação e salvação de todo o homem. Ora, a vontade de Deus é que nós nos tornamos como Jesus Cristo foi e é. Essa é a vontade de Deus. Cristo é o autor de uma nova humanidade. E essa humanidade é uma humanidade que devia estar cheia do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. E não está. Desculpem dizer aos meus amigos brasileiros que a maior parte, se não quase todos, destes 108 milhões, na verdade estamos a falar de 170 milhões de pessoas que se dizem cristãs no Brasil, eles dizem-se cristãos, mas não têm o fruto do Espírito em evidência na vida delas. Porque se tivessem, o país estava melhor. É impossível não estar melhor. Porque é impossível alguém nascer de novo para Cristo Jesus e não ficar uma pessoa melhor. É impossível. Das duas, uma. Ou Deus é mentiroso, ou o Evangelho é uma mentira, ou nós é que somos mentirosos. Dizemos que amamos a Jesus, dizemos que somos seguidores de Jesus, mas não ligamos nenhuma àquilo que Ele pede para nós fazermos. Não ligamos nenhuma às palavras de Jesus. Bem, eu vou pela última parte. A última parte é que, de facto, nós, como cristãos, nós não estamos a dar ouvidos a Jesus Cristo. Nós anunciamos Jesus, falamos o nome de Jesus, evocamos o nome de Deus muitas vezes, dizemos às pessoas que somos cristãos, que somos católicos, que somos evangélicos, que somos isto, somos aquilo, mas as nossas vidas não estão transformadas pelo poder do Evangelho. Porquê? Bem, é olhar para os índices. Cada vez há mais divórcios, cada vez há mais índice de corrupção. Como é que é possível? Como é que é possível? Será que a minoria dos habitantes brasileiros é que estão a causar este problema no Brasil? Eu não a creio. Eu não creio. Um exército tão grande como este, de milhões de pessoas que se dizem seguidores de Jesus Cristo, tem o país mergulhado na maneira como está mergulhado, alguma coisa está errada. E por isso nós temos que pensar nisto. Que tipo de evangelho estamos nós a pregar? Que tipo de evangelho está a ser pregado nos templos da Igreja Católica? Que tipo de evangelho está a ser pregado nos templos das igrejas evangélicas? Nas igrejas batistas? Seja que igreja for que diga que é uma igreja, que evangelho estamos nós a ensinar às pessoas? E as pessoas estão a ouvir o quê? Estão a fazer o quê? Estão a dar ouvidos a Jesus? Esta é uma grande questão que nós temos que pensar bem antes de responder. Porque, como eu já disse em episódios anteriores, há morte na panela. Quando eu escrevi esse livro, Morte na Panela, eu escrevi-o a pensar nestas coisas todas. Porque a palavra que nós estamos a ensinar nos templos tem tudo menos a palavra de Jesus Cristo. Tem tudo menos a palavra de Jesus Cristo. Ora, Jorge Tadeu, com a Igreja Maná, segue o mesmo caminho, infelizmente. Seguiu o mesmo caminho. Porque ao ele ir para o Brasil, ele foi ainda aprimorar mais aquilo que ele viu no Brasil.
Ora, a visão, como eu tenho vindo a retratar nestes últimos episódios, a visão da Igreja Maná é o ídolo da Igreja Maná. Tornou-se um ídolo de conquistar o mundo de língua portuguesa para Jesus e não só, conquistar também povos de outras línguas. Agora já acrescentou-se mais. Torna-se um ídolo cada vez maior, mais gordo. E não só fica assim, mas fica pior. Porquê? Porque cada vez mais é este espírito da grandeza. Vamos ser grandes para Deus. Nós somos grandes para Deus. Vamos conquistar o mundo. E mais, Jorge Tadeu também é daqueles que acredita que está incumbido por parte de Deus de fazer da Igreja Maná a igreja que Deus escolheu para ser o exemplo para todas as nações. Ele acredita nisso. Veja, a arrogância, onde é que chega? Isto é ser arrogante. A pessoa não só acredita, como ele se faz anunciar também aos outros que é assim, Deus o escolheu a ele. Ele está incumbido da parte de Deus para levar o Evangelho a todas as nações de língua portuguesa, e a Igreja Maná é o exemplo para todas as nações. E o Brasil foi a escola para aprimorar este método. Porquê? Porque Jorge Tadeu e todos nós, na altura, fomos também atraídos e fascinados pelo mundo que nós vimos, pelos números que nós vimos no Brasil. Olha o tamanho das igrejas deles. Olha o tamanho dos templos deles. Olha quanta gente. Mas nós também somos grandes. Nós também somos bons. Deus também tem feito grandes coisas na nossa igreja. Mas nós ainda vamos ficar melhores do que eles. Esta era a conversa. Há uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, em Provérbios, capítulo 19, versículo 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Quando nós passamos a servir o ídolo, a expressão de Nicolau Maquiavel, como já mencionei num dos episódios, ela cada vez é mais atual. Porquê? Porque ele, a certa altura, dizia assim, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Este passa a ser o modus operandi desses grandes ministérios. Nessa busca da grandeza e procurar a grandeza para justificar que somos uma chamada de Deus. Deus nos chamou, somos alguém importante, que Deus vai se usar de nós para transformar o mundo todo para Jesus Cristo. Não é? Se isso fosse mesmo assim, porquê é que o Brasil não está melhor? Porquê é que Portugal não está melhor? Porquê é que cada vez mais e mais os próprios cristãos não estão melhores? Cada vez há mais divórcios, cada vez é só chatices nas famílias, os filhos não querem saber dos pais, os pais não querem saber dos filhos. Por isso é que Jesus diz, olha para os frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Mas os frutos não têm nada a ver com o número de poder, nem tem nada a ver com o número de pessoas que alguém tem a seguir, não tem nada a ver com nada. Por exemplo, nós olhamos para o fenómeno das redes sociais e vemos pessoas com muitos seguidores. Tem pessoas que têm milhões de seguidores. E usam as redes sociais e se assumem como coaching, pessoas para motivação pessoal, autoajuda. E nós vamos ouvir essas pessoas, só dizem disparates. Desculpa a expressão, é só caca naquela cabeça. No entanto, têm muitos seguidores e as pessoas ficam impressionadas. Ei, tanta gente que ele tem a seguir. E as pessoas continuam a ser fascinadas pelas multidões. E nós nos esquecemos que foi a multidão que matou Jesus Cristo. A multidão matou Jesus Cristo. Jesus, que foi tão adorado e aplaudido quando entrou em Jerusalém,
as multidões cantavam: salve Rei dos Reis, Rei dos Judeus, e por aí fora. Bendito és tu, e bendita a pessoa que te deu os seios para amamentar, etc, etc. Era só glórias e louvores. No entanto, quando chegou a hora, toda a gente o abandonou, e a multidão o mandou crucificar. Isto só para nós vermos que a multidão não impressiona Deus. Deus não se deixa impressionar pela multidão. Por isso é que Jesus dizia, não é? Jesus dizia assim, eu vou ler novamente para vocês, Lucas 16:15. Jesus dizia: porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então, quais são os frutos? Que frutos é que nós estamos a ver? Estamos a ver pais melhores ou piores? Mães melhores ou piores? Estamos a ver filhos melhores ou piores? O que é que nós estamos a ver? Casais melhores nos seus relacionamentos ou piores? O que é que estamos a ver? E vamos olhar, nós há bocado falámos do Brasil, nós temos que olhar para Portugal também, porque Portugal está no mesmo processo. É uma nação pobre, é uma nação onde há ainda milhões de pessoas que estão no limite da pobreza em Portugal. E continuamos a ter graves problemas, só que são todos eles tapados. Ora, se o Evangelho é assim tão poderoso que é, eu creio que sim que é, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo o homem, porque é que nós verificamos que as nações cada vez estão piores? Os próprios, eu já nem falo dos outros, os próprios cristãos cada vez estão piores. É divórcio atrás de divórcio, já vão no segundo e terceiro casamento. É só confusões. É só confusões. Poucos são, de facto, aqueles que têm frutos. Poucos são. Agora, voltando à questão de Maquiavel, os fins justificam os meios. É isso que esses grandes ministérios, essas grandes igrejas que têm milhões de pessoas e seguidores, infelizmente, muita maneira de operar lá dentro usam-se de tudo o que for necessário para justificar a visão, justificar o ídolo. Esta é a visão. Nem para isso tenham que mentir. E é por isso que a testemunha falsa não ficará sem castigo. Por exemplo, como é que a corrupção começa a entrar? E como é que entrou na Igreja Maná e através de todos nós? Quando entramos com a questão das comparações. Nós somos melhores e maiores do que eles. Eles são uns palermas e uns parvos. Esta é uma expressão que o líder da Igreja Maná usa muito. Chamar a toda a gente que não gosta dele de palerma e parvo. E depois a seguir vamos dizer assim, mas temos que ganhar o mundo para Jesus. Como é que nós vamos ganhar o mundo para Jesus chamando a toda a gente palerma e parvos? É complicado. Mas as pessoas não olham para isso. É tudo aplaudir. Está tudo assim. Está tudo. Porquê? Como eu também já lá estive assim também. Porquê? Porque a idolatria cega a mente. A idolatria cega a mente. A pessoa deixa de ver. Lembra-me, por exemplo, em São Paulo, no Hotel Sofitel, tudo começou assim também, esta questão das comparações. Nós somos melhores e maiores do que eles. Bem, o Brasil já era, não sei quantas vezes, muito, as igrejas brasileiras da parte do lado evangélico já eram muito maiores do que a Igreja Maná. Mas o líder da Igreja Maná sempre dizia, nós somos melhores e maiores do que eles. E quando nós começarmos a ter a mídia na mão, televisão, rádios, imagina só, ainda maiores vamos ficar.
Então vamos ter que também fazer algo diferente. E então ele sugeriu e foi decretado por ele mesmo, portanto nem sequer foi a votos, ele decidiu, está decidido e acabou. Não há nada a fazer. Então, a certa altura, ele determina neste Hotel Sofitel, em São Paulo, estavam lá alguns colegas meus, estava lá também alguns técnicos de vídeo e de som que nos acompanhavam nas viagens. Então, ele disse assim: a partir de hoje não sou mais pastor, sou apóstolo e vocês passam a ser bispos e os técnicos passam a ser engenheiros. Porque nós aqui temos que ser como eles também, temos que usar os mesmos termos que eles usam. Ora, se o outro é apóstolo, eu também sou apóstolo. Como quem diz, que é que ele é maior que eu? Não, eu é que sou maior que ele. Que é que ele é mais do que eu? E então começamos a adotar estes termos, digamos assim, eclesiásticos, para definir a grandeza e as autoridades. Porque há esta ideia, há este conceito no mundo religioso de que o termo apóstolo é uma coisa assim superior. É tipo assim, há Jesus, há os apóstolos e depois tem os outros. Como se o apóstolo fosse, digamos assim, o chefe de tudo e de todos. Esta é uma ideia equivocada. Porque as pessoas leem as Escrituras para aquilo que elas lhes apetece. Lá está, os fins justificam os meios. Os meios justificam os fins. Na verdade, os meios justificam os fins. Peço desculpa, mas a frase é essa: os meios justificam os fins. Então vamos usar esta maneira para justificar a nossa grandeza. Então eu não sou mais pastor, sou apóstolo e vocês passam a ser bispos e os técnicos passam a ser engenheiros. Tudo isto sem formação. Quem passou a ser engenheiro nunca fez engenharia civil nem outro tipo de engenharia e assim foi. Portanto, em 2 minutos toda a gente foi promovida ali naquele hotel e isso é o quê? Ora, isso é mentir. Isso é usar de algo que é uma mentira. Uma mentira. E passamos a partir dali a chamar-nos todos uns aos outros. Uns eram bispos, outros era o apóstolo e o engenheiro fulano tal. Ora, quando nós semeamos ventos, o que é que acontece? Vamos colher tempestades. Tudo o que o homem semear aqui nesta terra, mais tarde ou mais cedo, é uma questão de tempo, vai colher. E não admira porque é que depois, passado algum tempo, a Igreja Maná passou por problemas gravíssimos no Brasil. Porque é o que a palavra de Deus diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo. Provérbios 19:5. E aquele que despeja mentiras não sairá livre. Mas é interessante que quando se passa por problemas, nós sempre justificamos isso como tribulações em Jesus Cristo. A igreja passou por muitas tribulações, mas agora é que vai ser. Agora é o ano da liberdade. Agora é o ano que vamos conquistar. Agora é o ano que vamos... Lá está. Eu admiro a persistência deste pessoal e a inteligência deste pessoal de nunca se dar como derrotado, por assim dizer, e aproveitar todas as situações, não para dizer assim, olha, eu errei, falhei, peço perdão. Não, a culpa nunca é nossa, a culpa é sempre de alguém. Alguém é que é mau, alguém é que é rebelde, alguém é que fez tudo para que nós estejamos a passar por aquilo que estamos a passar. Mas esquecem-se do que andaram a semear. Quem semeia ventos, mais tarde ou mais cedo, vai colher tempestades. É um ditado popular e é também o que a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que o homem semear é uma questão de tempo, vai também colher. Mas, ora, esta visão e esta maneira de operar precisa de ser financiada. Porque é assim, para se manter com muitos templos e para se manter uma
uma estrutura grande e para mostrar a grandeza às pessoas, é preciso dinheiro. Não se compra rádios sem dinheiro, não se tem televisões, nem compra-se câmaras de filmar sem dinheiro. Não se consegue investir num país se não houver dinheiro. Então, este ídolo, a visão da Igreja Maná, e como também qualquer outro tipo de estrutura grandiosa deste tamanho, precisa, de facto, de dinheiro. E o dinheiro torna a ser o assunto principal até nas pregações. É interessante que a maior parte das pregações está toda virada para o dinheiro. Nós damos tudo por amor a Jesus. Servimos a Deus dando na igreja, servimos a Deus financiando o apóstolo para ir mais longe, para ganhar mais pessoas para Jesus. E assim vai. São conversas destas que cada vez mais e mais são recorrentes e são também muito mais elaboradas, tudo para que a estrutura seja financiada e haja dinheiro para pagar a estrutura. E a certa altura foi criado então o chamado centro de treino. O centro de treino tornou-se, na verdade, o banco que financia toda esta visão, toda este manter desta grandeza. É o centro de treino que financia o Departamento de Aviação. É o centro de treino que financia os investimentos de tudo. Deixou-se de viver pela fé, como Jesus ensina, e passou-se a viver por uma economia certa, uma economia, digamos assim, elaborada, de cash flows, etc. Então, o que é que foi então feito e pensado? Nós, a certa altura, descobrimos que nós tínhamos cerca de 15 mil pessoas nas chamadas bases de dados. 15 mil pessoas que faziam parte do pastorado, eram pastores, bispos, diáconos, a maioria era diáconos e presbíteros. Então todas estas pessoas estavam, digamos assim, fidelizadas à igreja e elas estavam todas contabilizadas em bases de dados. Ora, quando começamos a olhar para este número de pessoas, não é? Todo o tipo de pensamento vem à cabeça. Há bocado eu estava a mencionar, há pouco, não é? Estava a mencionar que, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, já naquele ano de 2005 que vivi no Brasil, eles tinham cerca de 9 milhões de pessoas que frequentavam os templos, as igrejas no Brasil. Imagine só, se cada pessoa, aos domingos, contribuírem com €1 só, R$1 só, estamos a falar de 9 milhões de reais ou de 9 milhões de euros. Mas claro, a moeda deles é real, então estamos a falar de 9 milhões de reais. Claro que nem toda a gente dá €1, dão muito mais e sabemos, porque é público, é só ver os vídeos deles, sabemos o modo como eles pedem dinheiro às pessoas, o modo como eles coagem as pessoas a darem dinheiro. Então, imagine a quantidade e a tonelada de dinheiro que entra todos os domingos neste movimento. Ora, quem tem acesso a este dinheiro todo, claro que tem acesso a comprar televisões, rádios, e depois é uma bola de neve. Uma vez que temos acesso à mídia, temos acesso às pessoas, através da televisão, através da rádio, depois é uma questão de tempo e é naturalmente que tudo se vai multiplicando. Tudo se vai multiplicando. E foi isso que Jorge Tadeu viu no Brasil. Fascinou-o.
Não só viu isso através da Universal do Reino de Deus, mas viu isso também através de outros movimentos, que eu já mencionei em outros episódios, do qual eu não recomendo que nenhum de vocês façam parte, mas vocês é que sabem. Cada um é livre de escolher o que bem entende. Eu só estou apenas a ensinar e a mostrar aonde é que está o erro, mas às vezes, lá está, a multidão não quer ver o erro. Preferem continuar naquela mesmice. Mas é o que é, cada um é livre de tomar as decisões que entenderem. Mas, voltando à questão do centro de treino, foi criada esta ideia de que todas estas pessoas, todas estas 15 mil pessoas, necessitavam de ser treinadas. A ideia inicial até é interessante, porque se nós ensinássemos as pessoas no Evangelho de Jesus Cristo, era uma ideia fantástica. Agora, estar a ensinar as pessoas no erro, a ensinar a visão, lá está, estamos a engordar o ídolo, a visão de ouro, não é? Como foi falado nesse episódio. Estamos a engordar o ídolo. E as pessoas, em vez de ser doutrinadas na doutrina de Jesus Cristo, estão a ser doutrinadas na doutrina de Jorge Tadeu. E não só estão a ser doutrinadas, mas pagam para serem doutrinadas. Veja só até onde vai a inteligência e o modo de nós persuadirmos as pessoas para aquilo que nós queremos. Então, veja, toda a gente tinha que fazer parte da liderança da igreja, tinha que fazer parte deste centro de treino, eram cerca de 15 mil pessoas, então agora vamos pensar em criar produtos para que estas pessoas possam estudar. E vamos criar também artefactos para que as pessoas possam adquirir, como na altura chamava-se as estolas, que eram tipo um cascolo, os símbolos do centro de treino, da escola bíblica. Tudo era pago por estas 15 mil pessoas. Manuais, livros que são obrigatórios de serem lidos. Todo o tipo de curso que era executado tem que ser pago. Então, tornou-se aqui uma fonte de rendimento para manter até os dias de hoje esta grandeza que é de facto grande para quem não entende, quem não percebe, quem nunca passou por uma situação destas, olha e fica impressionado. Poxa, eles têm muitas pessoas, olha, ele tem um avião, tem mais que um avião. Também tem um barco. E olha, o Curiacos TV também tem a televisão. E os técnicos. E quanta gente a trabalhar para ele e tal. Pois, claro, a maior parte deles são considerados missionários, que é mão de obra barata. Isso depois fica para um outro tema. Mas tudo fica fácil. E com um banco destes a financiar, onde as pessoas têm que pagar e são obrigadas a pagar para fazerem parte deste centro de treino, fica tudo mais fácil, fica uma economia de gestão, uma economia de cash flow, uma economia certa, porque sabemos que vamos receber aquele dinheiro. É certo que vamos receber aquele dinheiro porque as pessoas são obrigadas a pagar. Então imagine, por exemplo, só vou dar aqui um exemplo, um manual que na altura foi feito, o chamado Manual de Centro de Treino, que foi posto à venda ao público por 50 euros. Ora, imagine, 50 euros vezes 15 mil pessoas, porque todas elas tinham que ter, e o manual não podia ser partilhado. Isto é, o casal não podia ter um manual para os dois, não. O marido tinha que ter um manual e a esposa também tinha que ter um manual. E se tivessem filhos, também tinham que ter manual cada um. E, portanto, cada um tinha que pagar 50 euros por cada manual e não podia ser distribuído. Portanto, aquilo era certo. 15 mil vezes 50 euros, imagine quanto é que dá isso em dinheiro. A fazer as contas, estamos a falar apenas de um produto. Ora, assim, o Ministério é financiado. E assim consegue-se ter prédios, consegue-se ter isto, consegue-se ter aquilo, para mostrar quão grande nós somos, como Deus é tão bom. E Deus faz o que faz através de nós. E é engraçado também quando se ouve falar assim,
Mas eu não tenho nada em meu nome. Pudera não, ele é o presidente vitalício. Enquanto ele viver, a associação não pode ter mais nenhum presidente, não há eleições, não há nada. E sendo uma associação, ela é obrigada a prestar contas, mas não presta contas. Nunca ninguém sabe o que é que se recebe, o que é que se gasta. Nem lá dentro se presta contas, porque ele é o único que tem autoridade para tudo. Portanto, quando ele diz que não tem nada em nome dele, é fácil, mas é engraçado. Ele fala aquelas coisas para os outros, para que os outros se desfaçam de tudo e tragam tudo para a igreja, para ele. Que é o que acontece. Tudo isto com base do quê? Com base das promessas de que tu vais ganhar o céu, é assim que Deus fica contente contigo. Servir a Deus é estar todos os dias na igreja, de segunda a segunda. A pessoa não tem tempo nem sequer para passear, nem sequer para fazer férias, como deve ser, porque é tudo para dentro da igreja, é tudo isso, é incutido nas pessoas, que isso é que é amar a Deus. Amar a Deus é dar tudo para Deus, é dar o tempo todo, é dar o dinheiro, é dar tudo. E se alguém tem negócios, são homens de negócios, empresários, são todos também convidados a dar. E, portanto, assim se financia movimentos como estes. Agora, quero dizer a vocês que nós não podemos subestimar estes movimentos, porque, de facto, existe aqui esperteza no meio disto tudo. Existe esperteza. E, às vezes, o que acontece é que, no meio destes movimentos todos, também há muita gente sincera. Há muita gente sincera que estão sinceramente enganados, infelizmente, como na Igreja Católica. Também há muita gente na Igreja Católica que é sincera. Ainda há pouco tempo eu fui, de propósito, ali a Fátima, e fui lá ao santuário, e fui ver as pessoas, ver como é que as pessoas agiam. E vi muita gente em cadeiras de roda, muita gente com muletas e assim. Sempre à espera de um milagre, porque estão sempre na expectativa. Pode ser que seja hoje que Deus me cura. E essa é a expectativa também que vai mantendo as pessoas em movimentos como estes. A expectativa de um dia também prosperarem, de um dia serem cada vez mais abençoados, de um dia serem curados. Claro que há pessoas que são curadas no meio disto tudo, assim como na Igreja Católica, e sabemos que há casos de milagres que já aconteceram em Fátima. E também já aconteceram milagres dentro da Igreja Maná e dentro destas igrejas que eu já mencionei aqui. Porquê? Porque apesar de todos nós, Deus tem misericórdia das pessoas. E Deus lá vai ajudando uma ou outra pessoa, mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque no meio disto tudo há pessoas sinceras. E no meio da sinceridade Deus vai ajudando e abençoando. Mas infelizmente, muitos líderes vão ter que prestar contas a Deus. Mas vão mesmo. Agora, claro, você está a ouvir-me a mim e vai pensar assim, quem é este tipo que está para aqui a falar assim? Ele não é nada. Qual é o tamanho da igreja dele? Lá está, lá vamos nós aos tamanhos. É uma igreja que tem 30, 40 pessoas. Então quem é ele para falar assim? Eu não vou dar ouvidos a ele. E é normal que assim aconteça. Porquê? Porque lá está, somos fascinados pelas grandezas, pelo poder. Não é? E alguém diz assim, para que é que você está a gastar tempo a fazer estes vídeos? Olha, eu não sei. Eu decidi fazê-los há uns tempos para trás. Decidi contar a minha história, a minha fé, as minhas dúvidas, decidi contar tudo aquilo que se passou comigo numa igreja que eu considero abusiva, numa igreja que eu considero até os dias de hoje e continuo a considerar, porque quando eu olho eu vejo que cada vez está pior. É uma igreja que abusa das pessoas, que manipula as pessoas. Infelizmente. Agora estão a celebrar os 40 anos da Igreja Maná, lá no Tujal, e então vê-se lá no primeiro dia o que é que eu vi no primeiro dia. Tudo é celebrar os 40 anos, mas tudo
posto no apóstolo. Ele é que é o que tem a chamada, ele é que teve a profecia que íamos ser grandes, é tudo ele. Ele esquece de milhares e milhares de pessoas que passaram pela Igreja Maná, que ajudaram, tentaram fazer alguma coisa, mas essas pessoas são esquecidas, não querem saber delas para nada. Mas ele sim, ele é que é o tudo e todos. Então, quem é exaltado não é Jesus Cristo. Fala-se de Jesus, fala-se disto, mas é sempre a unção do ministério, a unção do apóstolo. Quem está debaixo da unção do apóstolo é que está abençoado. Quer dizer, é tudo ao oposto. Nada tem a ver com Cristo. Em vez de dizer assim, quem seguir a Jesus Cristo, assim, essa pessoa é que está correta. Mas não, é o apóstolo, a unção do apóstolo, a unção do ministério, é estar na igreja de segunda a segunda, é não ter vida, é nada. Mas as pessoas, infelizmente, pronto, graças a Deus já há muita gente que viu, os olhos se abriram e já não estão lá. A quem ainda lá está, não há nada que a gente possa fazer, é respeitar. E há muita gente, como eu disse há pouco, que estão sinceros, e glória a Deus, é o que é. Não há nada a fazer, mas estes vídeos estão a ser feitos porque eu creio que é necessário que haja uma voz, ou não é só uma, tem que haver mais vozes. Não pode ser só a minha, tem que haver muito mais vozes. E eu sei que há, mas estão envergonhados. Mas tem que haver vozes que traga lucidez, que faça as pessoas se sentarem e pensarem, espera, para lá um bocadinho, pensa lá corretamente. Se estas igrejas são tão grandes e tão boas e têm tantos milhões de pessoas a seguir, porquê é que as pessoas não estão melhores? Porquê é que a sociedade não está melhor? Porquê é que o país não está melhor? Porquê é que essas famílias também, a maior parte dessas famílias, não estão melhores? Porquê é que mesmo dentro dessas organizações há tantos divórcios? Há tantos casos de adultério? Porquê? É esquemas, é golpes, é enganos, Porquê? Não é? Que evangelho andamos nós a ensinar? Nós precisamos de voltar a ler a Bíblia. Nós precisamos de voltar a ler a Bíblia como se fosse pela primeira vez. Ler com atenção, ler devagarinho, prestar atenção às palavras de Jesus Cristo. Porque Jesus ensina tanto. Só não entende quem não estuda, quem não busca, quem de facto não lê o que Jesus. Nós precisamos ler Jesus. Nós precisamos de ler Jesus e seguir Jesus Cristo. Ele sim é o único que está certo. Deus te abençoe e até o próximo episódio. E vamos continuar a falar do Brasil. Nos próximos episódios nós vamos entrar em certas situações que aconteceram lá, coisas que não correram bem, outras correram melhor. Tudo serve de ensino, Um bem-aja a todos, fiquem bem, Deus vos abençoe.